dessa forma. E aí, um negócio desse jeito é que tu tem que lavar duas vasilhas. Uma que tu usou a panela e a segunda porque tu vai ter que lavar a outra vasilha que tu escorregou para dentro, como se fosse um macarrão. A irmã do Nevinho balançou a cabeça, mas é mais ou menos isso aí. Eu nunca aprendi muito desse jeito, não, mas também era gostoso. Mas o que eu estou querendo dizer é que quando alguma coisa sai diferente daquilo que a gente costuma fazer, a gente, na maioria das vezes, pergunta, e não é por maldade, é por querer saber, curiosidade. Como é que você faz desse jeito? Não é assim? E para as escrituras sagradas também não é diferente. A gente tem que perguntar exatamente, e aí o negócio se torna mais importante. Por quê? Porque é questões de eternidade. Você está trabalhando com questões de respeito de Deus. E essas questões de respeito de Deus, muitas pessoas não entendem a vontade de Deus, ou essa vontade. E nesse âmbito de nossos filhos, e todas as pessoas dizem, não, Deus é amor. Porque Deus é amor. Na sinceridade é que conta. Não, sinceridade não conta, porque sinceridade é ignorante muitas vezes. É bom a gente ser sincero naquilo que a gente conhece. Naquilo que Deus já revelou para a gente tem que fazer isso com sinceridade. Mas naquilo que a gente desconhece a respeito de Deus, que a gente tenta fazer na sinceridade do nosso coração, não dá certo. Porque Deus é um Senhor e estabeleceu ordens e princípios. E uma lei soberana. E não importa se eu conheço ou não conheço, ou seja, se eu ignoro ou não é importante para Deus a gente saber ou não. Isso não importa, porque eu tenho a minha lei. E se a gente não obedece a lei, mas eu não merecia. Deus não se importa com isso, Ele vai te julgar dessa mesma maneira. Por isso é necessário que a gente olhe por nossas vidas e não olhe segundo a sinceridade do nosso coração, mas segundo aquilo que está na vontade do Senhor. E isso é bastante importante para nós, para que nós possamos caminhar de maneira, a gente pode dizer, segura. O princípio do regulador do culto é como se a gente possa dizer uma cartilha, que isso iniciou-se no período da reforma. Por quê? Porque os reformadores eles tinham uma intenção muito clara a respeito de uma reforma muito poderosa no meio da igreja. Só que essa reforma, se a gente pode olhar, aconteceu uma coisa que a gente pode dizer, qual é o principal tema da reforma? O que realmente a reforma quis, quando os reformadores iniciaram esse processo de restauração no meio da igreja. O que eles desejavam e ansiavam mais do que qualquer outra coisa. Se a gente olhar dentro da reforma, principalmente a gente está caminhando para mais um ano da reforma, esse é o mês da reforma. O principal ponto dos reformadores não era a justificação. Embora a reforma começasse exatamente nesse processo de justificação com Lutero ele endossou uma força muito grande sobre o poder da justificação. Por quê? Porque a experiência dele com o perdão dos pecados foi muito violenta. E a angústia que ele via no coração das pessoas de viver uma vida separada de Deus ou acreditando que as suas boas obras pudessem levá-las para próximo de Deus, essa angústia, esse tormento, essa dor, esse medo, fez com que quando ele se convertesse, ele olhasse para essas coisas como a principal de todas as coisas da igreja. A igreja podia estar totalmente errada, mas esse ponto ele teria que reformar completamente, que era a justificação pelas obras. E pela graça ele era salvo. Somente pela justificação na fé no sangue de Cristo Jesus. Quando essa verdade entrou no seu coração, e o Evangelho tomou a sua vida, ele se sentiu livre e em paz com Deus. Dizem nos relatos da história que Lutero era um homem muito martirizado, cheio de medos, muitos medos. Medo enorme. E o medo dele era tão grande que ele não era sacerdote nesse tempo. Ele não fazia parte do seminário. Mas ele já era atormentado com os seus pensamentos a respeito do pecado, da condenação, da ira de Deus. E uma certa vez, numa noite que estava andando, caiu um raio numa árvore. Então ele ficou pelado de medo e disse: Não, eu entrego minha vida para Deus, eu quero viver para Deus. Mas ele não se convidou. Era só o medo dele.
medo muito forte de que a ira de Deus qualquer hora ia chegar e ia destruir a vida dele. Então aí ele entra no seminário. Quando ele entra no seminário, ele passa anos no seminário, a história conta que esse homem, muitas vezes, ele entrava no seu quarto, na sua cela lá, que a gente pode assim dizer, era um monastério, e ele orava, pedindo perdão, suplicando perdão por muitos pecados que ele tinha. E depois que ele terminava todos os pecados, assim, ia 2, 3 horas, gritando, só falando de pecados, só falando das coisas que passavam na cabeça dele, das coisas que ele se sentia culpado. Então ele terminava a sua oração, saía do quarto, fechava a porta, dava 3 passos e ele sentia novamente a culpa. Então ele voltava no quarto e continuava a orar, clamar, pedindo perdão, misericórdia, isso, aquilo, outro. Como se fosse indefinidamente ele não tivesse paz de espírito no seu coração. Por quê? Porque só havia medo no coração. Não havia o que a gente pode dizer, a graça verdadeira de Deus, nem saber que Deus não. É como se fosse um o pai não deu apanhar, e quando ele deu o pai, uma chibata, disse: meu pai não vai, ele foge, sai por todo lado, mas nunca se encontra com o pai, porque o pai agora está guardando esse chicote, mas ele não consegue ver o pai sem o chicote. E assim era Lutero com o seu momento. O que acontece nisso? Enquanto ele está lendo o Evangelho, ele vê que o Evangelho era a graça de Deus, que todo mundo era salvo por causa desse Evangelho, e só de acreditar. Há uma mudança no cenário dele, há uma mudança na concepção dele, de maneira que ele não precisa mais pagar por ele uma promessa para ter o perdão dos pecados. E isso torna dele a gente pode dizer, um apóstolo Paulo, assim pode dizer, no sentido inverso, quando o apóstolo Paulo percebeu que a igreja era perversa, que não era verdadeira. Então ele se virou contra a igreja para bater, maltratar. Eu faço essa relação, a mesma coisa com o Lutero. Quando ele percebeu que tudo que fazia era mais aumentar o seu domínio, ele se levanta com uma força enorme para lutar e mudar essas coisas. E aqui esse é o ponto. Ele traz a reforma protestante com base na justificativa. Mas os outros reformadores, eles entendem que esse fato de a salvação é pela graça, não mediante as obras, mas somente pela fé, eles entendem que é um ponto extremamente importante, mas esse não é o principal ponto da reforma dos outros reformadores que seguem, incluindo Calvino e todos os outros demais, que a gente pode dizer que Lutero é uma das cabeças dos reformadores. Mas ele não é a principal cabeça, se a gente pode dizer, ele dá o pontapé. E a reforma ela não acontece apenas em um lugar, como na Alemanha, ela acontece em outros lugares da Europa e se espalha pelo mundo inteiro. Às vezes a gente tem a ideia de que Lutero começa e foi somente ali, não. A reforma acontece em vários outros lugares ao mesmo tempo, com diferenças de tempos bem poucos entre uns e outros. Então o que acontece? Quando os reformadores eles começam a pensar não exatamente na justificativa, mas na oração. Eles entendem que a igreja colocou uma cortina, um véu sobre a adoração da própria igreja para com Deus. É como se a igreja voltasse ao Antigo Testamento e tivesse aquele mesmo véu, aquelas mesmas aparências, aquelas mesmas rituais do Antigo Testamento, sem acesso verdadeiro para Deus. Lembre-se, no tempo de Lutero e dos reformadores, a igreja católica proibia qualquer um que lesse a Bíblia. E que ninguém era capaz de receber e ter contato direto com Deus. Era necessário entrar em contato direto com sacerdotes ou com os santos que eles imaginavam que deveriam estar. Seja Maria, ou seja Pedro, seja Tiago, seja João, seja qualquer um deles. Você é tão impuro, você é tão pecador, então esse espírito de medo, verdadeiramente de terror para a igreja era muito grande. De maneira que fazia uma separação muito clara entre aqueles que estão sentados no banco e aqueles que pregavam. Tem essa grande disposição. Quem tem
foi cortado da igreja o sacerdócio universal. E o que é o sacerdócio universal? É poder falar com Deus diretamente por Deus. Poder de ouvir Deus diretamente por meio da sua palavra. E poder pregar a sua palavra diretamente, porque eu li e posso explicar essa palavra para qualquer pessoa. A Igreja Católica aboliu isso da vida da Igreja, ela retirou isso. E é tão forte isso que ela retirou até a própria ceia da Igreja. Até os dias de hoje, não tem um membro da Igreja, nenhum membro na Igreja Católica, que toma um cálice, que pega o pão. Você tem que vir até na frente, estender a língua para colocar a língua na cara. Mas se você não te coloca uma hóstia do mundo na sua língua, detalhe, essa hóstia já foi molhada onde? No vinho, né? Que chama e coloca. Você não tem direito de pegar o pão e nem beber o cálice. Tamanha é a forma de separação, você não tem direito de fazer isso. E a gente acha que isso é normal, isso não é normal. Porque quando Cristo partiu, deu para cada um, e cada um comeu. E a igreja passou a partir do pão, como diz em Atos 4, 2:42, partiu o pão de casa em casa, com sinceridade do coração. Ou seja, ao partir do pão, partiu de todo mundo comia desse pão. Isso era a ceia do Senhor. Todo mundo pegava o cálice. O cálice era colocado na sua língua, não, na sua boca, não. Todo mundo pegou. E a Bíblia diz que Deus deu, que Cristo deu o cálice para eles. Agora bebam todos. Do mesmo cálice, mas bebam Cristo. E todo mundo passou esse cálice na mão de cada um. O ponto aqui é que a igreja investiu tão grande nisso, porque isso representa a nossa forma de liberdade, de adoração, é a capacidade que nós temos de entrar na presença de Deus e adorá-lo, e servir, e amá-lo, e ser recebido por Ele. Isso é a adoração. São instruções usadas que ajudam completamente o Cristo de Jesus e as ordens de Jesus para a sua vida. Isso. E para que isso? O que eu faço com vocês? Será que é só por dinheiro, por poder, por controle? Não existe uma coisa que a gente tem que entender a respeito da sinceridade do nosso coração e a forma como a gente considera isso. Porque a gente percebe, simples assim, naturalmente, a irmã Nevinha não vai entender. Então, se a irmã Nevinha não vai entender, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer de uma forma que ajude a irmã Nevinha a entender. Ou que ajude a irmã Nevinha a praticar o que a Bíblia diz. E se ela não entender correto, ela vai aprender errado. E se ela entender errado, ela vai praticar e entender errado. Então, vamos tentar evitar os erros da irmã Nevinha. Eu estou colocando ela como um exemplo para toda a igreja. Assim a igreja católica iniciou o processo. Todo mundo não é capaz de entender claramente. Vamos tentar fazer algumas coisas, colocar algumas regras, que essas regras, ao eles praticarem, eles evitam vários erros. Foi da mesma maneira que os fariseus introduziram tantas regras, com a ideia de que o povo acertasse. Mas quanto mais regras eles colocavam, mais regras eles se afastavam de Deus. E percebi uma coisa: se sou eu que estou colocando as regras, se o povo está obedecendo as minhas regras, quem é o Deus? E aqui começa o processo, porque aquilo que começou para ajudar, começou a destruir. Quando Cristo ele veio ao mundo, ele disse: vocês só ensinam regras feitas por homens. E o que ele disse? Mas vocês adoram Deus em vão. Ou seja, o processo de adoração foi destruído por causa das regras. E se a gente pensa lá no início, aquele cara não queria controlar. Aquela pessoa não queria distorcer a mente, o coração das pessoas para se afastar. Não, ele tinha a ideia de trazer essas pessoas mais para perto. Mas esse é o ponto que o apóstolo João ele vai colocar no livro do Apocalipse por revelação de Cristo. E Cristo, todo aquele que lhe acrescentar, retirar qualquer coisa do livro desta profecia, também será retirada o quê?
ter o direito de comer da árvore da vida. Há problemas também a gente aumentar a escritura quanto o problema de retirar alguma coisa da escritura. O que Deus pede é que a gente fique na escritura. Qualquer coisa que a gente tente introduzir significa dizer que ela não é suficiente. É como se eu colocasse uma vasilha aqui e tem lá 500 ml. Então eu coloco lá 450 e alguém diz assim mesmo: não, coloquei os 500, está certinho na máquina, mas tem um espaço. Toda vasilha tem um espaço maior, não tem? Tu tem a metragem dela ideal, depois tem, porque não fica nunca na mão, ou fica na mão das coisas. A gente que gosta de usar até a boca, mas na verdade não é para usar até a boca. Então está lá na medida. Aí o que a gente faz? A gente diz: não, mas tem espaço para mais uma coisa, vamos colocar mais uma coisinha. Quando coloca essa coisa, parece que não interfere, mas não tem. Porque vai entender exatamente que aquilo não é suficiente. É a mesma coisa quando produzindo. Vamos colocar também que os homens também deveriam guardar a lei do processo, porque só Cristo não é suficiente. E se Cristo não é suficiente, então é necessário outra coisa para juntar e dar vazão. Ou vamos tirar o Antigo Testamento, porque Cristo aparece no Novo Testamento. E se ele aparece no Novo Testamento, ele completou o Antigo Testamento, então anula todo o Novo Testamento e vamos trabalhar só com o Novo Testamento. Aí os religiosos dizem isso: vamos trabalhar só apenas com os evangelhos. Porque as cartas do Novo Testamento não foi Jesus realmente que vai falando do mundo dos sacerdotes. Está vendo só cada vez mais vai reduzindo até não sobrar nada. Porque não é suficiente. A Escritura não é suficiente. Jesus não é suficiente. Então alguém tem que introduzir alguma coisa. E aí, no decorrer da história, a gente começa a perceber que o controle está na nossa mão, não está mais no controle de Deus. Então o homem inicia um novo processo. Inicia com um pensamento verdadeiro e bom, a sinceridade do coração, ele anulou a lei de Deus quando Deus disse: isso é suficiente, fica só aqui. Mas ele querendo ajudar, trouxe problema. E os que vieram depois, como vai mudar? Não, eles já estão sobrecarregados com esse poder. Vão largar? Não largam. Assim como os judeus não largaram, eles não sabiam que Cristo havia ressuscitado e os soldados estavam diante deles. Não sei o que aconteceu, mas uma dúvida só caiu lá, desceu, rompeu. A gente viu, quando a gente viu que Jesus estava lá, então a gente saiu correndo para lá. Vocês vão fazer o seguinte: coisa de medo. Digo que os discípulos deles vieram à noite quando vocês estavam dormindo. Vamos lá, tudo certo. Mas ele vai matar a gente, porque a gente não vai morrer sem isso, soldado. Deixa que eu guardo vocês. Não vai acontecer nada com vocês. Então tá bom. Espalhar essa notícia, então o povo de Deus acredita que Jesus, o povo de Jesus foi roubado pelos discípulos. Mudou alguma coisa? Quando tu está no poder e teu coração não é mais de Deus, não, todas as tuas regras retirarem, você é retirado do poder. Eu não vou deixar minhas regras caírem. As minhas regras controlam. As minhas regras administram. Esse povo não é mais ovelhas do Senhor. Minhas ovelhas. Eles me atendem. Eles me sustentam. Então, quando os reformadores entraram, eles não viram somente as regras a respeito da salvação e delas, todas as outras coisas que eles fizeram. Eles olharam para uma estrutura. A igreja perdeu o senso e a direção de adoração a Deus. Tudo que a igreja faz, ela não adora a igreja verdadeira. Ela não está adorando mais, ela está cultuando um falso Deus. E cultuar um falso Deus é a mesma coisa que idolatria para as palavras. Não basta mesmo a gente virar a nossa adoração para outro Deus, que isso é idolatria, mas também a gente cultuar um Deus que não é segundo a Escritura, ainda que tenha o seu mesmo nome. Isso também é idolatria. Então, quando os reformadores, Zwingli, Calvino e outros perceberam isso, perceberam uma coisa: a adoração foi corrompida. Então, a gente tem que restaurar a adoração. E dentro do processo de adoração está o processo de justificação. De justificado pela fé e a graça. Por isso, quando os reformadores se levantaram por 5 solas. Lembra das 5 solas? Vamos lá. Só a graça, só pela fé, só a Escritura, só Cristo e só Deus agora.
Deus nos existe. Por isso, os reformadores eles olharam para o culto em si e perceberam que havia muita discrepância. E nessa discrepância, nesse cuidado, os reformadores começaram a obter. Eles perceberam, para o luterano, o inimigo era a fé e as obras. Eram as obras. Para os reformadores, era a idolatria. Então, como é que a gente resolve esse processo de idolatria? Como é que a gente resolve esse processo de, a gente pode dizer assim, de reforma no culto para a adoração a Deus? Fazendo o quê? Colocando verdadeiramente as nossas vidas nas mãos do Senhor. E levando porque os próprios princípios das Escrituras Sagradas nos abordem e nos apontam o caminho pelo qual a gente deve seguir. E é isso que nesse processo que a gente vai estar estudando, como diz Terry Johnson, o verdadeiro conhecimento de Deus leva à adoração correta, que por sua vez leva ao dever correto. Os teólogos da reforma pregaram só Deus a glória em todas as áreas da vida, porque eles tinham em vista a adoração. Porque o processo de adoração não é somente um processo em que a gente se reúne com tudo. É um processo que vai permear toda a nossa vida, nossa casa, nosso trabalho, por onde for. A gente deveria conhecer Deus e saber qual é a sua vontade em cada área das nossas vidas. Cada área. Como Deus quer que eu me porte como um trabalhador, como Deus quer que eu me porte como filho, como mãe, como esposo, como marido, como esposa, como empresário. Como Deus quer que eu haja dessas formas, porque a minha vida toda pertence a Ele. E se eu conheço Ele, e conheço a sua vontade, eu obedecer a Deus é adorar. Obedecer a Deus é adorar. Então, nesse sentido, os reformadores eles estabeleceram princípios pelos quais o homem deveria se aproximar a Deus e adorar. Que princípios desses foram regras que eles colocaram? Eles olharam as Escrituras e puxaram os princípios da adoração para que a igreja pudesse trazer um culto verdadeiramente que Deus se agradece. Um culto agradável a Deus. A gente muitas vezes para uma pergunta muito séria. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Na verdade, não é assim? Às vezes a gente tem essa pergunta, qual é a vontade de Deus para mim? Algumas vezes essa pergunta elas já são bem mais claras e fáceis da gente responder. Tipo, qual é a vontade de Deus para ti, Chico? Que você seja filha de Deus ou filha do diabo? É assim. Você quer que seja salvo ou que seja perdida? Percebe que a vontade de Deus está simples assim? Até aqui não está tão terrível. Está tranquilo, não está? Que vontade de Deus? Quer que tenha filhos ou não? Vamos considerar que eles são filhos. Tu queres ter filho ou não? Se a vontade de Deus é ter filhos ou não? É um pouco mais complexo. Mas aí que está. Tu consegue olhar alguma parte da palavra de Deus que Deus não quer? Uma, só uma. Então, qual era? E não ter uma filha ou filho? Então você sabe. Aí a gente entra no caso, poxa, eu queria tanto, mas eu não posso. Eu tenho uma tenho isso, eu vou ficar, eu não posso ter filho. Você conhece vários casos. Beleza. Mas elimina, porque Deus não deu a ela a capacidade de gerar filhos por si próprio. Elimina a capacidade dela ser mãe? Não. Por quê? Porque eu posso ter. Sim ou não? Não é simples isso? É simples a vontade de Deus. Tem algumas coisas que são difíceis, mas tem outras coisas, e na maioria das coisas elas são fáceis. O problema é a gente querer aceitar a verdade. Mas a terra está cheia, por que eu vou ter que encher mais? Não.
A gente não discute isso. Quando você começa a fazer essa pergunta, você está discutindo com aquele que te deu a ordem e te abençoou para ser isso. E aí então você entra num estado de que, já vou te dar de que eu sei mais do que Deus. Porque eu estou justificando, estou querendo uma justificativa de Deus para que eu conheça casais hoje, tem 4 anos, não quero ter. E todo esse casal que está junto hoje, já tem mais de 20 anos, eles são filhos únicos. Eles são filhos únicos. Eles não vão ter filho. Significa que o quê? Acabou. Acabou. Sabe o que é o pior? Acabou uma família cristã. Porque o pai e a mãe são cristãos. O pai dele, eu não lembro se é cristão ou não. Não lembro. Eu acho que a gente já aprendeu. Ele é da mesma idade aqui. E eles vivem tudo bem desse jeito assim. Vão morrer. Acabou a geração e acabou a geração. Isso é sério para nós. Para que vocês entendam isso, e eu já te falo a palavra. Está perguntando? É pecado. Não tem como a gente fugir disso. Não é porque é pecado. Para que tu não diga que não seja pecado, é necessário que a gente entenda uma coisa. Aonde Deus deu a possibilidade de alguma, presta só atenção. Só existe uma única possibilidade em termos de casamento que é pecado e que não é pecado. Pegar a menina, a novinha, 15 anos de idade, 16 anos, eu sou o pai da irmã dele. O apóstolo Paulo chega comigo e disse: olha, se você tem uma moça virgem, não casa ela. Não vou casar meu filho. E se você não casar, você não pega. Mas se você casar, tudo bem, não tem problema nenhum, ela pode casar, tem seus filhos. Mas suponho que seja bem melhor que ela não case, para ela não continuar bem mais a vida de casar e decidir o seu nome. Mas se casa, sua filha não pega. Mas se casa, permanece a bela do casamento até o fim da vida. Por isso eu quero dizer o casamento, quando Deus estabeleceu lá no início, a partir de então, o próprio Cristo disse: não foi dado a cada um casar. Não foi dado. Por isso tem muita gente que é o quê? Solteiro. Mas se tu é solteiro, tu vive solteiro. Quando você entra no casamento, você não tem essa, que a gente pode dizer, essa liberdade de dizer: não vou constituir família, porque você entra dentro de uma família, você vai gerar filhos. Quando você entra numa capacidade, mas eu não tenho, você, Deus não te dá filhos, é uma história. Não te dá filhos, é uma história. Mas se você tem a capacidade de gerar filhos, se você não tem, por causa das suas decisões, é uma decisão egoísta que não deve consideração de Deus. E aqui eu termino assim, para deixar isso de atenção, não é o nosso. Por isso que a Bíblia é clara que quando o apóstolo Paulo falou sobre as mulheres e elas terão filhos para a salvação. Quando o último capítulo de Marcos, quando está trabalhando com o sacerdote, ele disse: o que Deus queria de você quando você casou? Ele queria uma geração santa, uma família santa, filhos santos, filhos que eram unidos para gerar. Não tem coisa mais forte do que uma criança que cresce verdadeiramente dentro e debaixo da doutrina do Senhor. Tem coisa melhor do que isso.
namorada dentro do lar cristão, dentro de uma vida cristã. Tem coisa melhor do que essa? Não existe isso. É por isso que a igreja, ela está dentro da família. Não é nesses cultos que a gente vai se reunir 2 vezes na semana. Mas exatamente dentro do lar. Porque é o lar, essa família está todos os dias. E todos os dias ela tem a possibilidade de estar diante da palavra de Deus com os seus pais. Quando a gente foge isso, o islamismo tem uma coisa muito séria. Eles julgaram muito guerra e matar os infiéis, que eles chamam. Nós somos infiéis para eles. E qualquer pessoa que não adora Allah é infiel para eles. Então eles fizeram o que eles chamam de jihad islâmico, né? Que é a guerra de Deus. Guerra santa. Então eles mataram, destruíram, mas eles chegaram no Deus. A gente não está conseguindo lembrar isso, não. A gente não está conquistando, a gente só está matando. E nossos países, eles começaram a perceber, a gente não tem muito poder aquisitivo. Vamos fazer o seguinte: eu vou começar a enviar vocês como missionários. Entraram como missionários da Europa. A aceitação deles era muito difícil, porque a Europa já era extremamente fechada para qualquer tipo de evangelho. E o evangelho é extremamente liberal, a gente pode dizer, em termos culturais. Os tipos de evangelho que a gente pega nos dias de hoje é extremamente, a gente pode dizer, legalista. Mas no início, na Europa, não é assim. Então, hoje, à medida que o processo cultural vai chegando cada vez mais, você não percebe que essa coisa não vai desenvolver. Não é verdade? Ela tomou uma dimensão totalmente diferente, como se fosse uma batista comum normal. Não falando nem reformada, normal. Uma comunidade. Poucas são aquelas que não têm exatamente o padrão. Mulher só. Homem só. Então, quando os islâmicos vêm com todas as suas leis, eles ficaram assim pensando, rechaçado. Parecia uma conversão ou outra, mas muito pequena. Eles fizeram uma coisa: vocês vão como missionários, vocês gerem vídeos. Nós temos já mais ou menos a base dos 6 filhos. É de 6 para 5. É de 6 para 5. Desde que eles entraram no século XIX, eles começaram tão pequenos, sendo utilizados, mas eles cresceram. Com esse tempo, a Europa, com essa revolução moderna, sabe o que ela fez? Não precisa de tantos filhos, não, para ver vamos fazer só 3. Depois 2. Depois 1. A taxa de fecundidade ou de natalidade é negativa já. Significa dizer que um casal na Europa casa, ela não tem filho. Tem que atingir valores cada vez mais altos de prosperidade, de posição social, de cargos elevados, porque se eu me engravidar não vou poder ter esse cargo e os filhos vão atrapalhar, então a gente vai deixar para mais tarde. Chega os 40 anos, essa mulher já tem uma capacidade muito clara de ter um filho. Mas a América já foi para poder. Isso é um processo de negativo. O Brasil está caminhando para esse nível. Ainda hoje a gente consegue se reproduzir. Ou seja, vai ter brasileiro mais na frente. Hoje a índice é mais ou menos 2 filhos, ele está caindo. Está caindo, irmãos. Tudo por quê? Porque olharam para os filhos como esse que morreu agora recentemente, o Bach, coisa assim. Ele olhou e viu assim, uma pregação dele, ele disse assim, para o universitário. E falando de missões, e isso, aí vai isso, aí você pode trabalhar em ser um grande empresário e ajudar o pessoal balançando a cabeça. Mas também você nunca vai sair desse país, talvez você não seja um grande empresário
com muito dinheiro, capaz de financiar tantas coisas. Mas talvez Deus esteja te chamando para ser um marido, uma mulher, e criar filhos, para que esses filhos sejam situação missionária. Quando ele fez isso, a cara das pessoas fecharam. Filhos, casados, filhos. Também saíram da universidade. Para que isso? Fechou. Quando ele fechou, o filme ficou tão tenso que ele chegou assim. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quando foi, em que momento foi que vocês passaram o dia a Deus? Porque essa é a palavra correta. Em que momento foi que vocês, cristãos, passaram o dia a Deus? Tomaram. E esse cara, sabe quantos filhos tem? 9 filhos. Porque ele teve 9 filhos, por isso que ele tem todo mundo tem. Eu também imaginei que essa mulher. Fui estudar ele teve 2 filhos. No segundo filho, todas as pessoas disseram: tá bom. Porque, meu filho, se você não se cuidar, você vai enxergar. Se você não se cuidar, como é que você vai criar? Se você não se cuidar, como é que você vai colocar esse menino na faculdade? São 100 mil, 200 mil por cada filho. Como é que tu vai ter? Como é que tu vai ter? Eles começaram a ouvir. Cristãos, irmãos. Pastor. Sabe o que eles fizeram? Bota lá. Aí, bate, corta. Não tem mais tempo. Passaram mais ou menos uns 7 anos, mais ou menos sobre isso. Aí eles estavam. A mulher começou a orar e disse assim: marido, tanto foi até aqui. Meu marido é aquele tanto de verdade. Seria possível que a gente pudesse reverter esse processo? Você ficaria triste? Não. Que maravilha! Vamos tentar fazer reversão. Foi pro médico. O que tu fizeste não tem mais como ver. Você foi no visão da parte. Ficar chorando mais alguns dias, mais algum tempo, certo? Vamos adotar, adotar 7 filhos. Não decorrer dos anos. Por isso ele tem 9. E ele conta esses muitos anos que foi a versão do mundo que fez com que ele voltasse aquilo que Deus tinha dado. Estou contando isso, sabe por quê? Isso é um processo de evangelho. Quando nós vamos continuar fazendo isso, eles terminarem, pode me escutar, pode me bater, pode me maltratar. Agora, digo para vocês, digo muito claro para vocês, e ele dizer isso, um dos líderes islâmicos para os muçulmanos, numa reunião de autoajuda, qualquer assim. Essa é a Europa, não produz mais um. Dentro de 2 a 3 gerações, nós seremos a Europa. Porque quando eles não produzirem filhos, nós estamos produzindo os nossos filhos. Quando acabar a fábrica deles, sabe quem serão os muçulmanos? Para você ter uma ideia, hoje já existem vários países totalmente muçulmanos. E uma mulher no Chile, África, qualquer coisa que vocês não consegue entrar nesse bar, a não ser que ela coloque uma rua. Se cumpriu lá, sabe por quê? Porque geraram filhos europeus não geraram. Hoje existe incentivo na Rússia e em vários outros países da Europa para fazer o quê? Você quer casar? Tenha filhos, eu estou lhe dando 2 salários mínimos. Não vocês não dão um salário básico de cada um, de 300, 400. Salário mínimo, irmão. De 2 mil, 3 mil. Isso em euro. Por quê? Porque eles perceberam que já não eram mais europeus, verdadeiramente europeus, são só imigrantes. Os imigrantes agora são os cidadãos franceses. E esses cidadãos são islâmicos. O que eu acho que vai acontecer com a igreja quando os cristãos estão parando de fazer filhos? O que vai acontecer? Vai morrer, irmão. E a gente acha que o filho não é um processo, mas é um processo muito claro de filhos. É por isso que todo mundo, irmão, desde mundo agora, prefere adotar um cachorro, um gato, um animal, qualquer outra coisa, desde que ela isso. Criança para quê? Eu sou pai de pet. Toma vergonha. A tua imagem também pensa não é um pet. Cristo não morreu para um animal. Não morreu. Ele morreu para restaurar todas as coisas. Mas a primeira de
Porque Ele nos amou. Por isso Ele quis restaurar todas as coisas. E por que Ele quis restaurar todas as coisas? Vamos dizer uma coisa. Porque nós somos terrenos. E Ele deu a terra aos homens. Os céus são os céus, mas a terra, Ele deu aos homens. Porque Ele deu na terra aos homens, Ele vai nos dar novos céus e nova terra, onde vive a justiça. Nesse ponto que acontece. Por isso que Ele restaura todas as coisas. Porque todas as coisas, por causa do pecado, foram desvirtuadas, foram destruídas. Tudo, irmão, por causa do mal. Então é necessário que ao restaurar o homem, Ele restaura todas as coisas. Porque assim Deus fez. É por isso que o apóstolo Paulo fala no livro de Romanos: até o presente momento, a natureza chora e geme até que seja revertida. O homem, porque quando o homem for revertido, a natureza será restaurada completamente ao seu estado original, ao seu estado de glória. Veja esse detalhe aqui para nós. Voltando ao outro, os reformadores defendem princípios e não preferências. Descobre-se um princípio regulador do culto, o princípio da liberdade. Liberdade não para errar, mas agradar a Deus. Liberdade para não errar e ainda agradar a Deus. Vocês lembram da história de Nadab e Abiú? Os filhos de Arão? Vocês lembram de Uzá? Nadab e Abiú morreram como? Queimados. Por quê? Porque apareceram a oferecer a Deus um fogo estranho. Sabe o que é um fogo estranho? É um fogo que não queima? O que é um fogo estranho? Deus havia dado uma ordem claramente aos sacerdotes levíticos. Havia um altar fora do tabernáculo. E dentro do tabernáculo, na primeira parte do tabernáculo, ele chama de lugar santo, havia um incensário. Esses incensários são ervas que são colocadas lá e você sabe, qualquer coisa, colocava uma brasa, faz quê? Fumaça. Como é erva cheirosa, a fumaça vai ser cheirosa. Até então, as ervas tinham um determinado tipo de aromas, ou são determinados tipos de ervas. Então era fácil pegar em qualquer outro lugar e colocar. Era aquelas ervas específicas com aqueles aromas. Beleza. Só que tinha um detalhe. A brasa não tinha que ser colocada, não podia ser colocada em qualquer outro lugar, só apenas no altar. Altar esse, presta atenção. Porque quando Moisés colocou todo o altar, colocou a lenha, colocou tudo, ele não colocou fogo. O fogo veio do alto do céu, como Elias olhou de cima, derrama fogo dos céus. Por isso, presta atenção, quando Elias pede fogo do céu, é porque já havia sido incendiado uma vez, irmão. Uma vez Deus derramou o fogo do céu para que a partir dali nunca mais acabasse o fogo. Tudo que os sacerdotes tinham que fazer, quando o fogo caiu, era o quê? A madeira vai consumir ou não vai? Vai chegar uma hora que vai. O que eu tenho que fazer para não acabar o fogo? Colocar lenha. Era esse o problema dos sacerdotes. Eles tinham que colocar lenha e colocar lá. O sacerdote, então, para oferecer esse incenso, ele tinha que ir até o altar, pegava uma tenaz, que é uma ferramenta, vamos colocar assim, para pegar a brasa, meter a mão aqui dentro, pega a brasa, coloca lá no incensário e vai embora. E vai lá para o Santo dos Santos e a fumaça enche lá, está tudo certo. O que eles tinham que fazer era pegar essa brasa lá do altar, de um fogo que Deus iniciou, não do fogo que o homem inicia. A Bíblia diz exatamente que eles colocaram fogo estranho. O que é fogo estranho? As coisas. Uma delas é, eles não pegaram o fogo realmente. Segundo, eles deixaram aquele fogo apagado e iniciaram. Lembre-se. A Bíblia diz claramente que o fogo queimará indefinidamente, nunca cessará. Uma vez que ele colocou, a tua responsabilidade é obedecer. Mas se de alguma maneira o sacerdote percebesse e relaxasse, não, vai dar lenha o suficiente para o filho da tarde, não, dá lenha, dá para amanhã, não precisa não. Eles fizeram alguma bagunça dessa maneira, de maneira que o fogo apagou. Quando o fogo apagou, o que eles fizeram?
Acenderam o fogo, então eu vou pegar agora da brasa total. Porque ele disse que era total, então eu pego da brasa total. Mas o fogo já não era mais. Quando eles me colocaram no incensário e foram para o pedaço, o fogo veio do alto e céu. Aliás, da arca, o Santo Santo atravessou, queimou eles, e se eu não me engano, esse fogo acendeu essa é uma das teses, o fogo acendeu novamente o fogo voltar. Nadab e Abiú morrer, não cumpriu aquilo que veio fazer. Não colocou, mas puxa, era só um fogo. Só fogo. Com quem você está? Como dizia Renato Pastor, a coisa mais perigosa é você adorar a Deus. E a coisa mais perigosa é você adorar a Deus que você não conhece. Porque Ele não vai levar em consideração a tua adoração só porque você não conhece. Ou porque você acha que você não conhece. E por isso, o que é que muda da adoração do Antigo Testamento para nós? Quando a gente vê usar animal e vê safiro, usar é aquele que tocou na arca para que a arca não caísse. Não foi isso? A intenção dele não era, poxa, vai cair a arca, vai destruir toda a arca. Não, tocar nessa arca, para ela não cair. O que aconteceu? A intenção não era boa? Como se eu tocasse aqui sem querer, aí ela veio, manda de opa, peguei, é toda a parede. Ela morre de novo. Poxa, Senhor, e Davi ficou chocado. Senhor, que isso? Que maldade é essa que o Senhor fez? O homem queria guardar, para não derrubar a tua arca, para não cair no chão. Eu vi um autor dizendo assim: ele acha que a arca vai cair no chão. O chão é mais limpo que ele. Porque ele é feito do pó. A ideia clara, irmãos, é que Deus não vai levar em consideração aquilo que Ele ordenou. E Ele ordenou. Ele não vai levar em consideração se você não conhece. Foi isso que eu fiz. Todos nós temos a nossa vontade, não é? Sabe como agradar o rei? Sabe. Então, tu sabes. Será que você? Provavelmente não. Mas isso elimina a minha capacidade de querer agradar. Então eu posso fazer alguma coisa para agradar. Mas é bem provável que eu não aceite, não é? Conhece? Aí eu vou dizer assim, eu acho que o cliente não vai se importar, porque é uma coisa que eu gosto, então eu vou dar uma camisa para um amigo para ele. Será que ele vai se importar? Talvez ele considere assim, está certo. Legal, perfeito. Coloquei isso aqui no chão. Mas toda vez que ele chegar aqui, contigo, eu quero dizer é que, embora a gente goste de Deus, e ame o Senhor, eu vou usar a palavra gosta de mim, porque amar, a Bíblia diz que só me ama aquele que guarda os mandamentos. E para guardar os mandamentos de Deus, eu tenho que conhecê-los. Então eu digo que eu gosto, mas não sei os seus mandamentos. Então eu vou produzir uma coisa que acho que Deus vai gostar. Então, como eu entrego para Ele, Deus não vai ser como ele coloca isso no plano de chão, Ele vai rejeitar. Ele não quer. Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu gosto, e dei a ordem. Vocês obedecem. Não importa se você gosta ou se você não gosta. Se outros gostam, estou nem aí por isso. Você tem que fazer. Quando Nadab e Abiú fizeram isso, Deus resolveu matar-se. O último caso de adoração à morte, a gente pode tomar no Novo Testamento, Ananias e Safira. O que é que eles fizeram? Só entregar aquilo que eles viram tocar no seu coração. Vamos vender a propriedade e dar o dinheiro aos apóstolos. Eles já fizeram isso com vaidade. Quando eles venderam a propriedade, eles viram que deu tanto dinheiro. Não, peraí, dinheiro para
para os apóstolos. É muito dinheiro para dar para pobre, miserável. Não dá, não. Vamos reter um pouquinho, porque assim a gente mantém as nossas finanças. E dá um pouquinho para ele. Já dá um pouquinho, já é muito. Eles passavam dizendo, sabe, entendeu? Na verdade, não na metade para vocês. Seria pecado? Não seria generosidade também? Está certo? Não seria uma grande, enorme generosidade, como dá tudo. Mas dar metade é muito, irmão. Já dá os 10%, já é santo. E aí nós vamos entregar. Foi por esse preço que vocês venderam? Sim, foi por esse preço. Por que vocês mentiram? Vocês não mentiram algo, mas mentiram. Deus ao Espírito Santo. Aí lá vem a mulher, 3 horas depois, os homens já enterraram. Lá vem a mulher, Ananias, a Safira. Ó, Safira, tudo bem? Diferente. Foi importante o que vocês fizeram? Sim, foi por esse tanto. Eu posso falar. Não era de vocês? Sim, quando vocês venderam, não era de vocês ainda? Então por que Satanás colocou isso no coração de vocês de enganar a igreja? De mentir o Espírito? Vocês podiam dar quanto vocês quisessem. Ou nem pudessem dar nada. E ainda assim era de vocês, foi Deus que deu a vocês. Mas quando vocês fizeram isso, vocês enganaram a Deus, não adoraram. E aqueles que, mesmo na base, que acabaram vão de terra. Preste atenção como são as coisas. Como é o nível que Deus estabeleceu sobre a igreja. Para que a igreja pudesse dar totalmente uma vida para Deus em total oração. É perigoso a gente fazer isso. Mas não, nos dias de hoje, tem gente que está morrendo, não. Tem gente que está fazendo um bocado de loucura e está morrendo. Tem certeza? Você tem certeza que ele está morto? Aquela Andressa Alcorache era grávida de plano, se convida. Ou santinha. O dinheiro dela foi chegado numa igreja, acho que era universal. Tocou tudo que ela tinha, praticamente. Ela se revoltou contra a igreja. Voltou a ser garota. A cada mês ela ganha 5 luz. Está em conta, agora de novo, ela estava em conta. Se tornou pastor. Uma igreja invisível. Cortou a língua dela como se fosse de serpente. Vou fazer tudo que os crentes não gostam, mas que é de Deus. Está morto para mim. E eu tenho certeza que Deus já me salvar. Deus é muito grande e vai perdoar todos os meus pecados. O próprio filho Maia, o filho dela. É assim. E a cabeça dela, ela está salva. Na cabeça dela, ela serve a Deus. Não está morta. Mas quem vai dizer que ela está morta? Não está para ti, mas Deus é o meu Deus, eu amo o meu Jesus. Quem chamou, eu amo o meu Jesus. Esse é o nome de Deus. Então ela faz o culto e presta o culto e ela acha que o culto dela está certo. E aí, quem somos nós para dizer que o culto dela está certo? Como é que eu posso dizer que o meu culto está certo e o dela está errado? Porque eu não posso dizer que o meu culto está certo e o culto dela está certo também. E aí entra um ponto exatamente para esse perturbador. Quem determina o que Deus quer e o que Deus não quer? Sou eu? Você? Ou é Deus? Eu tenho que ser Deus. Deus está querendo dar nova para a gente adorar. E adora as coisas. Porque Ele colocou esse processo em nós, essa vida de adorador para nós. Só que não está regulado. Então, o que é que Deus fez? Ele estabeleceu qual era a sua vontade para ser adorado. Quando você se aproximar de mim, você vai fazer isso. E é nesses princípios
que vem a nossa legítima, vem a nossa extensão do culto. Eu vou encerrar por aqui e a gente vai seguir esse tema, para que a gente entenda como é esse culto nosso. Porque o nosso culto é o quê? Tem que entender. Ele é inteligente. Isso não significa dizer que eu tenho inteligência e que eu não tenho emoção. Mas eu tenho que ter inteligência e não só emoção. Porque ter inteligência, tirar o coração do comando, a emoção, ou seja, tirar o coração dessa adoração, é uma adoração também vazia. Legalista apenas. Não é verdadeira. É necessário que a gente tenha inteligência, racione, pense verdadeiramente num raciocínio bem lógico e expresse isso de forma amável a Deus, graciosa de Deus, cheia de emoção, cheia de fervor. É o completo do ser humano. Encerra assim.